Olá pessoal, como eu tinha combinado com vocês, a gente vai conversar hoje sobre a Memeca. Na hora de escrever a história dela foi ficando tão grande, como tem os caracteres do Instagram, eu falei, cara, vou contar por live isso daí. E também tô um pouco surpresa comigo mesma com a quantidade de cachorro que eu tô tendo para relatar. Porque eu já falei de um monte e ainda tem um monte, né? É bastante, mais de 2 para mim já é muito cachorro. Gente, eu acredito que quem tá aqui na live agora já leu lá o texto onde eu fiz a introdução sobre o resgate da Memeca, né? Quem não teve, não tá por dentro, então é da Amélie Poulain, minha cachorrinha, essa vira-lata sortuda. E foi bastante difícil para mim o resgate da Memeca, porque eu tava num processo de compra de um Malinois. Eu tinha definido por ter esse cachorro, então para mim foi bastante frustrante ter que abrir mão de algo que eu já estava fazendo, que eu queria muito, para ter que pegar um outro cachorro que não era o que eu tinha planejado, né? E como eu trabalho com cães também, tinha uma expectativa em relação ao que eu ia fazer com o cachorro que eu estava comprando. Então, assim, ela quebrou bastante isso daí, né? Mas o fato é o seguinte, depois da situação da noite ali, quando eu encontrei ela, que ela me encontrou no inglês e, enfim, tava daquele jeito, eu fui dormir, sonhei com o meu cachorro, com o Nero, que já tinha falecido. Eu saí pelo bairro ali em Floripa, pela praia do Moçambique, procurando esse cachorro e perguntando de ponto em ponto, né, rastreando, até que eu cheguei a um lugar onde ele morava. E eu fiquei muito surpresa porque o local que era, digamos, o ponto dela de ficar, era uma casa na esquina da rua da minha primeira casa nesse bairro. E aí o que foi muito surpreendente descobrir depois foi, quando eu mudei para Florianópolis, que eu fui para a praia do Moçambique e aluguei uma casa e morei nessa casa onde na esquina era o ponto da Amélie, nessa esquina tinham 4 filhotinhos de cachorro vira-latinhas preto, 4 irmãozinhos de 2, 3 meses, que viviam perambulando por ali. E tinham essa casa da esquina como uma base, né, para eles ficarem. Que até tinha uma mulher que alimentava e tal. Na época, eu não tinha praticamente nenhuma estrutura e tinha recém chegado em Floripa, estava fazendo a minha vida. Então, através de uma pessoa que eu amo muito, que eu falo que é uma segunda mãe para mim, lá em Floripa, que é a Anitta Petri, do Instagram e blog Fica Cãomigo. Ela é uma protetora independente, faz um trabalho fenomenal em Floripa. Eu comentei dessa ninhada com a Anitta e através da Anitta, 2 desses filhotes foram retirados da rua. Então foram conseguidos tutores para 2 filhotes dessa ninhada de 4. Que saíram assim do caos para ir morar em Jurerê, o outro foi morar no centro, assim, foram super bem adotados. Mas ficaram 2 filhotes, bem vira-latinhas, bem pretinhos, né? Quem mexe com adoção sabe que os cães pretos, porte médio, são os mais difíceis de serem doados. Pois bem, quando eu cheguei nesse ponto atrás, nessa cadela que tinha ido no meu inglês, que é a Amélie, eu entendi, através de conversa com o vizinho, que a Amélie era um desses 2 que ficaram, anos depois. Olha só que surpreendente. Dos 2 irmãozinhos que restaram na rua, um morreu e o outro era a Memeca. Porque o que aconteceu? Entre essa época dos filhotinhos, que eu apontei 2 que foram adotados, que eu morava ali, se passaram mais ou menos 5 anos. Então,
era um daqueles filhotes já grande, que ainda estava meio que fazendo base naquela casa da esquina, só que tinha a casa da esquina, a mulher tinha ido embora, o marido usava droga, e era um lugar meio esquisito, assim, então ela estava extremamente mal. Então eu peguei ela teve que fazer uma quarentena de tanta pulga e carrapato, mas assim, carrapato, essa foto que eu compartilhei no post é ela já depois de ter tomado banho, ter sido passado por consulta, ter sido medicada. Eu tive que usar 2 produtos bons, assim, antipulgas e carrapato nela em 2 dias, de tanta quantidade que tinha, e também tinha questão dos meus cães, né? Então, assim, resgatar um cachorro, todo mundo que já resgatou sabe, você pegar um cachorro que não é bonito, que já é deficiente, as chances de doar é muito menor, né? Então eu acabei ficando com ela, mas foi bem assim, sabe quando você fica com um cachorro, você fala assim, caramba, eu vou ter que ajudar, mas não é o que eu queria. É diferente de você, quando a adoção da Magali foi, nossa, eu quero esse cachorro, fui ver, escolhi, como, né, a maioria, digamos, deveria ser. Só que da Memeca não foi assim, ela precisava de ajuda e eu tive que ajudar ela. Então, assim, a Memeca dava, depois de tudo isso, de eu estar contrariada de adotar ela, mas eu, né, fiz tudo que eu podia fazer, ela me deu vários problemas que eu não tinha, do tipo, ela pulava todos os muros e cercas inimagináveis. E eu acho muito tosco quando eu vejo um profissional falar assim, ah, tá, não, teu cachorro tá pulando muro e cerca, muda de casa, porque não dá certo. Gente, é muito fácil falar pra alguém muda de casa, né? Mudar de casa envolve bastante dinheiro, bastante condição, e muitas vezes a gente não tem essa condição. Então, ela me dava trabalho com isso. Assim, você vai convivendo e vai conhecendo o cachorro. Então, por exemplo, se eu tava aqui parada com a Memeca, e aconteceram isso algumas vezes, eu tava passeando, assim. Aí eu parava aqui com a guia e, de repente, se eu olhasse pro lado 1 segundo, daqui a pouco a Memeca já tinha roído a guia dela e eu tava vendo a Memeca correr lá longe. Então, assim, ela roeu 5 guias importadas minha, que são materiais do meu trabalho, que eu valorizo muito. Roeu peitorais, qualquer coisa que você prendia a Meli, assim, se você continha ela vida louca, ela fugia, ela ruía, né? Então, assim, é uma cachorra com muita habilidade de escape, de fuga. E isso foi bem difícil pra mim, porque me deu bastante trabalho. Além disso, ela tinha também posse por comida, porque é um cachorro que sai de uma situação de pele e osso e entra numa casa onde começa a ter comida, ele começa a ter... A comida para ele tem um valor muito maior do que para um cachorro, como, por exemplo, o Taz, um filhote que nunca passou fome na vida, Tequila, um filhote que nunca passou fome na vida, né? É diferente. Então, me deu trabalho com isso, eu tive que trabalhar isso, eu tive que me empenhar muito para desenvolver o respeito dela com os outros cães, para criar harmonia no meu grupo. E ela era uma cachorra que ela não olhava no olho. Até hoje a Meli, ela olha menos no olho do que outros cães, mas nossa, hoje ela tá formidável. Mas ela era um cachorro que não tinha coragem de olhar nos olhos, eu tive que trabalhar ela aprender a olhar e ter confiança, saber que podia olhar pra gente. Bem, já teve exercícios que eu passei 8 meses para ensinar a Memeca. Por exemplo, exercícios quando eu digo de rotinas, assim, de onde é o lugar dela para comer. E a Memeca, ela é até hoje, assim, quando eu tô trabalhando no meu grupo, ela é a que mais perde o foco. Então ela tá aqui e vai fazendo exercício. Daqui a pouco passa uma mosca, ela foca na mosca. Por outro lado, quando ela foca na mosca, se é uma coisa que ela gosta muito, como é caçar, ela entra num hiperfoco nessa mosca e aí é super difícil você tirar ela. A primeira vez que eu soltei a Memeca, quando eu achei que já era hora de soltar, na praia do Moçamba pra correr, como eu sempre solto os meus cachorros, eu entendi que ela já estava pronta para isso, eu soltei, eu vi a Meli correr, assim, ela demorou 2 horas para voltar, eu cheguei a chorar. Então, assim, sabe um cachorro que apronta tudo com você?
Daí eu ia pra praia sempre, né? Todos os dias eu levava meus cachorros pra praia. Então a Magá, a Tequila e a Memeca. A Magá e a Tequila não faziam cocô na praia, só ia no lugar certo, lá na vegetação, nas dunas fazer. A Memeca corria e sempre faz, até hoje, ela faz 3 cocôs em todos os passeios. Sempre de emoção, os cocôs, né? Sai o primeiro um pouco durinho, mas já mole, e aí um bem mole, e esse aqui é só, desculpa o linguajar da brincadeira, mas é o peido com cauda. Mas ela fica lá se contorcendo de tanta emoção. Então, assim, ela fazia isso na praia, aí eu tinha que ir arrumar isso, ela me gerava constrangimento, né? Eu podia entrar em pormenores, eu sabia que eu ia começar a falar com vocês e ia rolar o caminhão do lixo. Memeca, vem aqui. Vem aqui que é de você que eu tô falando, vem aqui. Aqui, gente. Ela é odiosa do caminhão de lixo. Ô Taz, pra cá também. Eu deixei o Taz e ela presos, porque são os que, enquanto a Magá late desse jeito que vocês estão escutando, a Memeca ela entra numa crise nervosa de latido. O lixeiro vai vir bem no meu portão agora. Vamos ter que esperar, povo. Ah, eu esqueci de falar que mesmo que... Taz, vem? Fica aqui. Não, fica aqui. A gente tá ao vivo. Eu esqueci de falar que mesmo que eu tratei o olhinho dela, o senhor fique aqui. Aqui. Eu não vou conseguir segurar ele agora. Ele tá louco pra sair. E segurar ela no colo. A Memeca não enxerga desse olhinho, mesmo que eu... Não, desse. Mesmo que eu tenha tratado ela com oftalmo para tratar aquela uveíte, ela perdeu a visão. Não precisou tirar o olhinho dela, mas ela perdeu a visão. Ainda é um olhinho que sempre dá um probleminha, assim. Ele não tem como... Ele não filtra, sabe? Então ele sempre dá alguns probleminhas. E assim, como que é a personalidade da Memeca? Assim, a Memeca ela é um cachorro que ela tem fobia de tempestade. Ela é um cachorro que é extremamente ansiosa. Então, por exemplo, enquanto vocês viram esse latido que vocês escutaram lá fora da Magá. Ela latiu a hora que o cara pegou o lixo na frente da casa, a hora que o caminhão passou. O caminhão vai descer, ela vai latir de novo, mas ela não ficou latindo entre o processo. Já a Melipolan, ela entra num surto psicótico que ela late. Agora ele vai passar. Não, a senhora não vai lá. A senhora vai ficar aqui. Não, fica aqui. É o lixeiro. Não. Agora pode sair. O caso tá deitado ali. Então, assim, a Memeca, ela entra num surto psicótico de latido quando o lixeiro tá entrando no bairro. E agora, mesmo que ele já passou, a Magá já parou de latir, ela estaria uau. Então, tudo pra ela é muito intenso, ela é extremamente sensível, né? Ela não reage para outros cães, mas ela reage para o lixeiro, por exemplo, excessivamente. E ela tem muito um problema seríssimo, assim, ela tem fobia mesmo de tempestade, né? Só que isso começou a ser bastante interessante para mim, porque... Então, assim, primeiro ela me deu muito problema. É um cachorro que eu não queria adotar, que já tinha vários problemas comportamentais, que estragava mais coisas, ela ruía as coisas, tipo meia, caminha, tudo, porque ela nunca tinha convivido com aquilo, né? E ela tinha limitações que eu comecei a ver assim, caramba, eu com treinamento não tô conseguindo resolver isso, caramba,
tudo que eu sei de treino, por que não resulta com esse cachorro, né? Bem, essa questão do foco dela, do quanto ela perde o foco para coisas que ela não está muito interessada, mas do quanto ela entra num hiperfoco para aquilo que ela muito gosta de fazer, começou a me trazer questões minhas mesmo, sabe? Para entender. É muito sério tudo isso, gente. Por exemplo, eu brincava que a Magá tem TDAH, não sei o que lá. E aí o negócio é que depois eu pesquisando sobre isso, sei lá, comecei a falar disso de brincadeira e depois me interessei mais pelo assunto. Eu sei que uma coisa é humana, outra coisa é cachorro, mas depois eu comecei a me interessar mais pelo assunto, fui pesquisar e depois mais tarde eu descobri que eu tenho TDAH e que eu não sabia disso. Então olha como é transformador o que esses cachorros trazem pra gente, sabe? E aí ela sempre foi uma cachorra que ela tinha as coisas que ela queria, ela tinha de tudo, mas muitas vezes quando eu ia falar com a Memeca, eu falava mais assim, vem aqui com a tia. Eu não falava, vem aqui com a mamãe. Eu tentei doar ela, né? Uma vez eu levei ela para o Mato Grosso, numa viagem que eu fui, e fiz uns contatos lá, já tinha falado com uma amiga minha que a mãe dela ia adotar, então assim, não, vou doar a Memeca, chega lá, vou doar, nananã. Mas, pois bem, a Memeca viajou 2.000 quilômetros comigo e voltou os 2.000 quilômetros. Eu não tive coragem de fazer isso. Por fim, eu descobri muita coisa minha na Memeca. Então, tanto isso do TDAH, eu também sou uma pessoa que quando eu não gosto de uma coisa, eu sempre dei problema na escola, quando criança. Por outro lado, quando é um assunto que eu gosto, como por exemplo o cachorro, nossa, aí eu fico até chata, do tanto que eu fico focada. Então ela me trouxe esse entendimento sobre mim, essa dificuldade de lidar com a... Assim, gente, até hoje a Memeca, ela é um cachorro que quando a gente sai para fazer um trek, uma adventure, enquanto os meus cães eles saem assim, ó, por exemplo, agora a Tequila não vai mais, mas por exemplo, enquanto a gente anda numa trilha, e eu sempre dou liberdade para os meus cachorros nessas condições, e enquanto a gente anda numa trilha reto, a Memeca, eu falo que ela trabalha para o Google Maps. Ela não anda numa trilha reta, ela averigua todo o entorno, ela sai, ela gira, ela vai por tudo, né? Direto eu saio com meus cachorros, vou lá naquele lugar que eu mostro pra vocês que tem um morro, aí eu solto os meus cães. Se eu descuidar, assim, deixar a Memeca embrenhar no mato, ela vai voltar daqui uma meia hora, 40 minutos. Aí ela vai voltar molhada, cheia de carrapicho, porque ela deve entrar num rio. Então, assim, ainda hoje ela me dá algum tipo de trabalho. Ela é bem vida louca, assim, no sentido, ela é aventureira mesmo e a obediência, ela não é um cachorro que atende muito as coisas. Ela é mais resistente, ela foca em outras coisas. E caramba, isso tudo que me incomodava muito nela, na verdade eu descobri porque eram características que eu também tenho. Também não sou indisciplinada, tenho dificuldade de receber ordens, várias situações assim, quando eu tinha que estar sob a autoridade de alguém, num grupo, então sempre fui a pessoa que dava problema com isso daí. Então, essa é a Melipolan, que me ajudou a entender várias coisas minhas também. Só que demoraram, isso foi um processo que me gerou primeiro bastante rejeição, eu não queria, nunca tratei mal, sempre fiz tudo, sempre teve tudo, mas no fundo eu não queria, não era um cachorro que eu queria. Hoje, por exemplo, né, jamais eu me desfaria dela, não ia querer. Ela é a minha maior companheira na hora de fazer essas viagens, como eu contei, que eu fiz a viagem para o Mato Grosso de carro sozinha, eu, a Magá, a Memeca e a Tequila. A Memeca é a que ela vai, tipo, praticamente, gente, a viagem inteira do lado, assim, atrás no carro, né, mas entre o meinho, vendo as coisas, atenta a tudo. É a cachorra que uma vez que eu tava andando no bosque lá na praia do Moçambique, enfim, uma mulher tentou me roubar. A Memeca foi a cachorra que me defendeu, né? A Magá é muito boazinha, a Tequila não entendeu tudo e a Memeca foi a cachorra que foi pra cima da mulher. Então, assim, muita coisa
interessante esses cães têm pra gente. Claro que, infelizmente, quando eu falei ali naquele texto que quando ela tava daquele jeito na frente do inglês e eu, fiquei arrasada, mas virei a cara, dei as costas e entrei para fazer meu inglês, que eu não consegui naquele dia, é porque a gente não pode, eu não estou disposta e eu não tenho condições de sair resgatando todos os cães e ajudando todos. A gente tem limites financeiros e também limites de condição emocional, gente, porque assim, dá muito trabalho ter vários cães, é muito, muito, absurdamente caro ter um cachorro, né? Hoje, se a gente precisa de um veterinário, um amigo meu, ele precisou de veterinário agora, com a cachorra dele, que é uma cachorra resgatada, em Floripa isso. E a primeira situação ali de tratamento, ela ficou em torno de R$6.000. O veterinário não parcela mais do que 5 vezes no cartão. Eu acho bastante fora da condição das pessoas algo relacionado à saúde e tão caro quanto todos os atendimentos veterinários, né? A medicina veterinária ela é caríssima para o tutor de cão, a gente não tem plano de saúde em maioria, e aí você chegar a fazer uma conta, por exemplo, de R$6.000 e não se parcelar mais do que 5 vezes, eu até entendo porque que depois tantas pessoas ficam em grupo de Facebook pedindo ajuda e não levam no veterinário, porque muita gente brasileira não tem condição. Então, assim, é muito caro ter um cachorro, né? Por mais que a gente tenta, é caro. A hora que fica doente, é muito caro. E demanda muito tempo nosso também. No momento, eu tô com um filhote e com a tequila, isso tá tomando muito meu tempo, porque são necessidades muito distintas, né? Hoje, eu passei com o Dom, que também é um resgate meu. Fiz mais ou menos um passeio de meia hora com ele, porque ele não pode andar muito. Depois eu saí para passear com a Magá e com a Memeca. E ainda tenho que fazer o passeio do Taz. Ou seja, tudo isso dentro de um dia muito puxado de trabalho. Então, eu não aconselho que ninguém fique tendo vários cães. Mas tem coisas relacionadas a esses cachorros que eles veem pra gente que são muito impressionantes, né? Muito impressionante. E que faz com que a gente depois comece a entender sobre a gente mesmo, sabe? Comece a entender sobre a gente, enfim, como isso, por exemplo, ela fez parte de uma ninhada que eu consegui ajudar 2, mas ficaram 2, um morreu e no final esse um voltou pra mim. Então, muito impressionante, né? Então, tem uma veterinária falando aqui, a doutora Bia, falando os custos para o veterinário também são elevados, por isso que acabamos cobrando o valor que se cobra. Eu entendo, Bia, e o que eu quis dizer é que, por exemplo, isso é um pensamento meu particular, né, que não é tanto o assunto desse post, mas assim, eu acho que uma conta de 6 mil, ou como desse amigo meu ficou depois, ela foi para 10 mil reais, porque depois disso ele teve que trocar de veterinário, fazer uma cirurgia, foram quase 10 dias de internação. Eu acho que isso deveria ser parcelado em muito mais vezes, eu acho, porque se trata de algo que as pessoas não podem, a gente não pode esperar porque o bicho vai morrer e infelizmente a gente muitas vezes não tem 10 mil reais na conta ali pronto para entregar e nem consegue pagar uma prestação de R$1.000 no cartão. O que aconteceu com esse amigo meu, por exemplo, ele ficou sem limite no cartão. Enfim, é sobre isso que eu quis dizer. Eu acho que deveria ser cobrado o que tem que ser cobrado, mas que deveria ser parcelado até em 18 vezes. Não sei, porque a saúde, né, é diferente, mas enfim. A Duda tá perguntando se hoje eu falo pra Memeca, vem com a mamãe. Sim, Duda, já faz um tempo, se não é de agora, já faz mais de ano que eu falo pra ela mamãe. Mas eu demorei muito isso. Isso tá mais relacionado quando eu ainda morava em Florianópolis, já tem 3 anos que eu tô morando aqui. Mas é interessante isso, né? E eu quis contar esses detalhes para vocês não pensarem
que eu também não tenho crises em relação a, por exemplo, a ter os cachorros, que eu também não fico sem paciência, que eu também não fico irritada, que eu também não, às vezes, falo, caramba, tenho que cuidar de tantos cães. Não, isso eu acho que faz parte de todo tutor de cachorro. Quanto mais você tem, é como ter crianças por muitos anos, né? O cachorro tem isso daí, né? A mãe de Border tá falando assim, qual foi a virada que fez você entender que você é tutora, que o destino realmente escolheu para a Memeca? Então, eu fiz uma sessão de Theta Healing também, porque eu não estava conseguindo resolver as questões dela de fobia com tempestade dentro da educação canina. E vieram algumas coisas ali que eu tive uma resistência a acreditar, mas depois eu procurei o meu mentor, que eu sempre estou falando dele para vocês e trazendo ele aqui, o Diogo César. A gente foi conversar sobre cães fóbicos e eu entendi, e foi muito interessante para mim, porque foi a primeira vez de todos os casos que eu atendi, que não era um caso que eu estava atendendo, mas era um cão meu. Todos os casos que eu atendi eu tinha conseguido trabalhar com terapia comportamental, e com a Memeca, na questão de tempestades, eu não conseguia melhorar. E ela piorou muito. Aliás, ela foi piorando ao longo dos anos. Culminou que nessa fase eu entrei num estresse muito forte também, relacionado ao trabalho. Assim, o meu trabalho hoje ele é muito mais intelectual do que físico, do que quando eu comecei, que eu passeava com o cachorro, que eu adestrava os cachorros, que eu ia na casa, né? Antes de ser educadora canina, eu trabalhei com adestramento, então você me contratava, eu ia na sua casa na hora marcada, passeava, treinava, ele era mais físico. Hoje meu trabalho é muito intelectual, então eu entrei num nível de estresse muito grande, porque assim, gente, por exemplo, final de semana, eu passei o final de semana gravando aula, daí eu tenho que projetar os cursos que eu vou lançar, que eu não copio, eles são coisas que eu desenvolvo, pioneiras, aí eu tenho que entender como que eu faço ele acontecer. Tudo isso, quando eu parti para esse nível de ofício, começou a me gerar muita ansiedade, que eu sempre fui ansiosa, eu sempre fui hiperativa, eu já tinha o TDAH que eu não sabia. E aí eu tive uma crise há uns anos atrás em Floripa de pânico. E aqui em Timbó, muito nesse trabalho virtual, muito online, eu senti que eu estava quase tendo outra crise de pânico, de estresse de trabalho. De achar que eu não ia dar conta de atender toda a demanda, a minha agenda e tudo mais. E aí eu fui procurar um psiquiatra em Blumenau. E peguei um psiquiatra maravilhoso, assim, e fui explicar o que eu estava passando. E aí eu tive que tomar medicação por 6 meses, porque hoje eu sei que a ansiedade exagerada, ela gera uma depressão, né? Então eu tive que trabalhar isso tudo em mim, fazer o tanto acompanhamento com o psiquiatra para trabalhar esse estresse que eu tava, pré-desenvolver ter mais uma síndrome uma crise de pânico. E ele me mandou para terapia, terapeuta cognitivo-comportamental. E aí isso tudo me fez entender que a questão que eu estava tentando resolver com a Memeca, ela era semelhante ao que eu estava passando, que ela estava além do que só uma terapia comportamental pode resolver. Ela estava no nível que demanda medicação também, como eu precisei para sair daquela crise de estresse, que já tinha me gerado uma deprê, e como é o caso da Memeca. O caso da Memeca eu não consigo resolver por terapia. O caso da Memeca, ela precisa de medicação. Por exemplo, esse verão tá light, mas o verão passado foram com muitas tempestades aqui, então a Memeca pode uma hora chegar a ter um infarto, né? Então foi essa mescla do que tinha a ver com do que estava acontecendo com ela, que eu não estava de fato entendendo, que veio para mim e que no entender meu eu consegui me pôr no lugar dela e realmente entender ela, mas eu precisei me entender. Olha que coisa doida, né?
Ai, ai, a Meli não era namorada. A Meli. Ah, tá. A Magá que era a namorada do Bernardo. Então, gente, vamos lá. Essa foi a virada, tá? A Memeca me faz não desanimar. Te faz ser mais próxima minha realidade sobre o espírito livre. Exato, assim. O treino de chamada da Memeca nunca foi perfeito. Eu falo assim, que se ela focar se ela foca no farejar, acabou. Ela desliga o ouvido, você não vai achar mais ela, porque ela tá focada naquilo. Na praia, o que acontecia? Ela tava lá de boa com a gente, de repente passava um pássaro, ela nunca pegou nenhum passarinho, nem nada, eu não deixo meus cachorros fazerem isso, mas de repente tem um tipo de ave que fica voando bem onde o mar quebra, que eu acho que ele pesca alguma coisa. Daí ela achava aquilo. Só que, poxa, a gente morava na praia do Moçambique, que é a praia maior, mais longa de Floripa. E aí a Memeca passava, gente, sério, já teve vezes dela passar 2 horas correndo na praia. Ela era já famosa lá, de todo mundo, de tanto que as pessoas viam ela correndo. Então, quando ela entrava nesse modo, às vezes eu tinha que entrar na frente dela, me interpor, quase que agarrar ela para parar, porque ela tava no hiperfoco dela. Bem, eu acho que é isso que eu queria contar para vocês e mostrar para vocês que mesmo um cão que tem uma oportunidade de estar com uma pessoa que tem bastante habilidade de treino e comunicação, como eu me considero ter, ainda assim existe o histórico dele. Esses cães têm as personalidades deles também, e quando um cão já vivenciou, já experienciou a liberdade, ele já aprendeu a ter habilidade de pular coisas, muros, a gente não apaga isso, né? É mais difícil lidar com esses cães. E que a gente tem que respeitar e entender o que cada um dos nossos cães gosta. Então, por exemplo, o que a Meli mais gosta? O que a Meli mais gosta é de sair para fazer aventura, é de passear, é de correr. A Meli, ela não se satisfaz com passeios na guia só. Os passeios da Meli tem que ser nesses campos, nesses morros, ela tem que correr. Isso faz a cabeça dela, né? Do que a Memeca não gosta? A Memeca não gosta de multidão. Ela não é um cachorro que eu gosto de levar em evento. Ela não gosta de cães que abordem ela para brincar. Ela é uma cachorra que brinca com poucos cachorros, e se o cachorro é muito calmo, ou com os meus, né? Até hoje ela não brincou com o Taz, ela ainda rejeita o Taz. Então, quando a gente começa a entender o que o nosso cachorro gosta e o que ele não gosta, que é a fonte principal desses posts que eu tenho feito, a gente fazer uma autoanálise através de uma avaliação dos nossos cães, a gente consegue melhor adaptar a rotina para esses cães, e o treinamento também, que o treinamento tem que ser diferente para eles, né? É incrível, Manu, como cada pessoa ou animal que entra na nossa vida tem um propósito para nós. Somos um só. A Gaia também tem me ajudado com o autoconhecimento. É muito incrível mesmo. Aí a S Dias está falando assim: passei pelo mesmo tipo de tratamento em 2015. O ano passado eu adotei um doguinho adulto e eu reconheço nele muito dos meus comportamentos. É muito, muito interessante tudo isso, né? A Leandra tá perguntando se ele tá perto, quem? O Taz? Não entendi. Hoje eu já tô num nível de entendimento dos cães obviamente muito melhor, mas, por exemplo, de adaptação da rotina e do treino para dentro do que cada cachorro precisa. No começo da minha profissão, eu, até por ter vindo de uma escola assim, eu entendia muito num nivelamento, né? Num pegar e tentar colocar todo mundo num padrão. E a gente precisa adaptar, apesar de que isso não tem nada a ver com regras da casa e regras de convivência, e isso tem que ser as mesmas dentro de um grupo de cães.
Então, o pessoal que está pedindo informação sobre a medicação, eu não comecei a medicação com ela ainda, tá? Porque a Memeca, ela teve, quando eu estava iniciando esse tratamento, ela teve algumas complicações de saúde e eu tive que tratar isso primeiro e acabou que não deu para fazer ainda. Eu pretendo fazer isso com ela agora. Eu tenho um profissional em vista. O TAS está aqui sim. Deixa eu mostrar. Peraí. Olha lá. Ele tá aqui e a Memeca tá aqui, ó. O Taz tem loucura pela Meli, ele ama ela é a tia dele que ele mais quer seguir. Mas, por exemplo, ela não é uma boa influência para ele. Já pensou? Então, assim, quando eu vou, dependendo do treino que eu quero fazer com o Taz ou do processo de socialização, a Memeca não é um cachorro adequado para eu levar. Porque enquanto o Taz não tá devidamente treinado no chamado, se eu mesmo que dou guia longa pro Taz junto com a Meli Polan, o que vai acontecer? Ele vai focar nela, vai seguir ela e eu tô ferrada. Então eu só vou inserir o Taz. Por exemplo, essa ida que eu fui para Urubici, eu não quis levar a Memeca, que é a cachorra que mais é aventureira, porque o Taz, eu consegui trabalhar ele com guia longa no acampamento. Várias vezes ele ficou solto no acampamento, claro que eu estava total focada nele. Mas a Meli ia ferrar todo o meu treino. Então eu só posso inserir o Taz nessas situações com a Meli quando ele já tiver um nível de treino, de obediência mesmo, muito maior, tá? E aí outro dia eu vi uma pessoa falando assim, não gosto de falar obediência com o meu cão, que não sei o que lá. Gente, eu não gosto de subjugar um animal e de achar que eles têm que nos obedecer e ponto, mas somos pais e mães de cachorro. E várias situações, eu sei que a gente está numa fase do politicamente correto, que todo mundo parece que se você não fala nada de não pro cachorro, se você não dá uma ordem ou se você não fala nem a palavra obediência, daqui a pouco ela vira um tabu, parece que você é mais bonzinho, né? Não sei nem o que falar sobre isso, mas se você não tiver também obediência com o seu cachorro, você não vai soltar o seu cachorro num acampamento lá em Urubici, na borda, no pé do Campo dos Padres. Porque o teu cachorro lá vai achar milhões de coisas infinitamente mais interessantes do que o seu treino, do que qualquer petisquinho que você possa ter usado, ouro, diamante, plus ouro, entende? Bichinhos para caçar, faros, rastros de bichinhos onde vai ativar o faro dele. Então, você precisa de obediência também. A gente está saindo de uma fase onde a gente sai lá daquele adestramento punitivo, daquele adestramento tradicional, com base totalmente baseado no militar, onde os princípios eram levados em eu tenho que ser o líder da matilha, mas não um líder equilibrado, mas sim um líder opressor. A gente está saindo disso, mas eu não quero ir lá para outro extremo, não sou extremista. Eu quero ficar no caminho do meio, do equilíbrio, como tudo na vida. Então, precisa ter obediência sim, porque se não tiver obediência, para quem vive, por exemplo, se você vive só numa área urbana, seu cachorro está sempre com guia, você sai para passear todos os dias 5 da manhã, você até pode ficar com o seu cachorro sem falar nem não para ele, porque também tem nem estímulo para ele lidar às 5 horas da manhã na rua, né? Agora, se você pensar em ter um lifestyle um pouco parecido com o que eu tenho, de fazer todas as coisas que eu faço com o meu cachorro, vocês vão precisar de obediência também, mas é uma obediência equilibrada, baseada em ensinamento, em regras, em castigo de canto do pensamento, sim. Não obedeceu? Então vem cá, então vai perder a liberdade e vai voltar para a guia. Esse é o castigo. Não faz mal para ninguém. Mas se não tiver essa consequência, o cachorro ele vai olhar e falar, tá, obedecer a minha mãe e voltar para lá porque a minha comunicação é super power,
Ou eu vou correr atrás daquele lagartinho que tá passando. Ah, meus amigos, quem tem cachorro de verdade, assim, treina bastante tempo, sabe que se não tiver um pouco de obediência, não consegue não, tá? Vamos lá, sei que a pergunta pode ser complexa. Meu cão de 5 anos, eu adotei de um canil, com suas dicas no sentido de ensinar ele a fazer xixi e cocô no tapete. Uau, maravilha! Foi com aquele vídeo que eu coloquei no meu YouTube? Se foi, eu vou ficar muito feliz. Porém, quando saio de casa, ele faz no meio da sala. Por que será? Sabe por quê? Assim, não dá pra eu falar que é isso, que a gente não tá numa consultoria, mas pode ser que ele não lide tão bem com a sua saída. Pode ser que ele seja bastante apegado a você. Pode ser também que quando você está presente, você leva ele mais vezes e ele tem mais reforços positivos para fazer no lugar certo. E quando você não tá, ele faz em qualquer lugar. Então são vários pods, que aí a gente acaba numa consultoria conseguindo investigar tudo isso daí. Mas eu tô feliz que ele conseguiu fazer já no tapetinho com aquele vídeo. Se ele sempre faz nesse lugar, no meio da sala, quando você sai, talvez é pensar, não sei, né, dentro da geografia da sua casa ali, do seu ambiente, desculpa, da geografia não, dentro da estrutura do seu ambiente, fazer, não deixar ele ir pra sala, né? A Meli teve problemas com os gatos no começo por ter instinto de caça. É complicado lidar com esse instinto. É muito complicado lidar quando o cão é muito caçador. Pela Memeca ter sido um cão que sempre passou muita fome, ela provável que já comeu muitos bichinhos, né? Ali do lugar que ela morava, mas não gato. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês, assim, todos os meus cães eu não tive muito problema com os meus gatos. Eu supervisiono no início, mas eu sou muito firme. Entonação da voz, eu chamo a atenção, eu dou bronca mesmo. Então, assim, por exemplo, se meu cão tá aqui, eu tô adaptando um cachorro e ele focar no gato, ele já vai levar uma baita bronca naquela hora. Isso não tem problema nenhum. Ninguém ficou traumatizado, pelo contrário, meus cachorros todos são melhores agora que eles estão comigo. Mas eles vão levar uma bronca. Eles vão ver que eu tô bem brava e que eu não gostei disso e que isso não é aprovado na minha casa. Então, Taz nunca mexeu com os gatos. O Dom, ele chegava a tremer o queixo, assim, se tremer inteiro quando ele via os gatos. O que eu faço? Eu demoro para dar liberdade pro cachorro com o gato sem a minha supervisão. Mas eu ponho muito limite que não pode. Ponho muito limite. Eu uso sim bronca. Por exemplo, se eu tô falando de forma positiva com o cachorro, eu tô reforçando positivamente, eu tô ensinando uma coisa que eu quero que ele fique nesse canto pro gato passar, então eu tô recompensando aqui. Tem entonação de voz, expressão facial toda de que eu estou feliz. Mas se nesse inteirinho ele escapa daqui, tenta ir no gato, ou em outro momento o gato, por exemplo, o gato faz muito isso, o cachorro tá passando, o gato pula da janela no chão e sai, ou pula do chão a janela, e isso estiga o cachorro. Então, se acontece essas situações assim, e um cachorro meu pensa em pegar um gato, eu chamo, por exemplo, vai de conta, se fosse, vou falar outro nome, Snoopy, pro teu cantinho, Snoopy. Eu não preciso gritar muito. Só de franzir a cara, porque os cachorros entendem isso, usar um tom de voz, me posicionar, a linguagem corporal, os cachorros entendem. Então eu faço muito uso disso, sem o menor problema em relação a isso daí. E aí acaba que dá muito certo. Então, o Nero, meu pitbull também, ele matava gato, assim. Ele não aceitava de jeito nenhum. E aí depois eu trabalhei ele aceitar os meus também. No final todo mundo dormia junto. O que acontece? A gente tem um outro bichinho ali, então se você for demorar, ter muito tempo entre uma coisa e outra, às vezes seu cachorro já matou o seu gato ou feriu. Outra coisa é o seguinte, se você fica utilizando o petisco para isso, só petisco e pensar que você vai fazer só no reforço positivo,
o quanto vale perseguir um gato, caçar um gato? Quanto vale, põe na balança de cada cachorro. Por exemplo, aqui tal, quanto eu valorizo o petisco ultra diamante que a Manu fez pra mim. Aqui tal, quanto eu valorizo caçar aquele gato, já que eu adoro caçar gato. Eu já matei gatos. Entende? Então, chamar a atenção do cão, dar uma bronca nesse aspecto é extremamente positivo para esse processo, tá? Positivo no sentido de eficiente, de fazer com que você consiga isso também mais rápido, tá? Eu acho que é isso, falei pra caramba, como sempre. Gente, aquela situação que eu falei de veterinário, de valor, aquilo lá é uma coisa que eu tô com uma bronca, mas há casos e casos, tá? Que não generalizemos. Que, por exemplo, a doutora Bia, que foi a que se manifestou ali justificando o valor, é uma veterinária que eu conheço pessoalmente e que jamais um bichinho vai passar por qualquer necessidade com ela. O cuidado, eu conheço, é uma amiga pessoal minha, o cuidado que ela tem com os animais e o quanto ela se dispõe é excessivo ao que ela cobra. Só que é uma pessoa ímpar também no planeta, tá? Se todos fossem como a doutora Bia e a irmã dela, a doutora Júlia, a gente estava em outro nível de tratamento, assim, de atendimento, de suporte. Mas o que eu quis dizer é isso, como são situações vitais, precisa-se, de alguma forma, também ter mais condição de facilitar para quem não pode, mas quer pagar, tá? Era isso que eu queria dizer. Gente, eu não sei se você que está perguntando quando abre o novo curso Cães Urbanos, né? Se você já mandou os seus dados ali, que a gente está fazendo uma lista e a gente vai avisar essas pessoas que estão com o nome na lista, a gente vai avisar antes de eu colocar a abertura de vagas aqui. Então, se você puder me mandar inbox, os meus cursos eles começam a partir de da segunda quinzena de fevereiro, aí eu começo a anunciar a agenda pra vocês. Por enquanto eu tô aqui, trabalhando pra caramba, tá bom? Gratidão, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha de alguma forma despertado algo em vocês também, nem que seja entender que tem mais gente no mundo que também passa dificuldade com o cachorro, que tem mais gente no mundo que também fica irritado, que também tem mais gente no mundo que às vezes não queria adotar aquele cachorro, né? Então tá tudo bem, tá tudo normal, a gente também tem que ter empatia com a gente, porque a gente faz muita coisa pelos nossos bichinhos, ajuda vários animais, então tá tudo certo no universo. E a gente vai se ajustando, tá bom? Um beijo, até mais.